só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. 2. O ego e a falsa autonomia. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. O ego vive literalmente por comparações. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto para ela. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. Nós temos um conflito muito grande porque o ego ele vive de comparações. Ele não dá a partir da abundância, ele dá a partir da escassez. Então tudo que ele dá, ele sente como se aquilo que ele deu ele ficou sem, e ele precisa receber para confirmar a sua própria existência, né? Então isso gera uma confusão tão grande, porque nós estamos aqui diante de dois sistemas de crença ou de pensamento. O sistema do ego diz que é dar para receber. E o sistema do espírito diz que dar e receber é a mesma coisa. Então nunca haverá perda. Mas isso quando estamos diante das leis da abundância. E aqui estamos diante das leis do ego. O ego é sempre dar para receber. Tudo que a gente dá, a gente sente que ficou sem. E a gente precisa receber para confirmar a nossa própria existência. Se eu estou recebendo, eu estou aqui, né? Então, isso no nível do ego. E também que o ego vive de comparações. Então é muito fácil nós nos darmos conta quando nós estamos pensando, falando ou agindo dentro das leis do ego. Se estamos comparando, é ego. Tá? Porque a comparação ela denota a própria presença da existência do ego, que apesar de ser alguma coisa que é uma ilusão, a existência do ego, e é uma ilusão porque ele não nos mostra nada verdadeiro ou real, porque a verdade é incomparável, né? E o ego compara. Eu tenho mais, o outro tem menos. Eu sou assim, o outro é diferente. Então tudo é comparação. Não importa em que nível. É muito fácil de identificarmos quando estamos no ego, porque ele sempre compara. E a comparação ele sempre faz contra nós mesmos, porque o ego não faz nada a meu favor. Ele é meu e ele é que faz tudo contra eu mesmo. Uma vez alguém disse que o homem é um lobo bobo
na história dos 3 porquinhos, o lobo mau, é o ego. Porque ele está sempre soprando todos os nossos projetos de evolução. Então, simbolicamente, na história do lobo mau, os porquinhos fazem uma casinha, o lobo sopra. Eles fazem uma casa mais resistente, o lobo sopra. Eles fazem uma construção mais resistente, o lobo mau vai lá e sopra. Esse lobo mau, da fábula, é a representação do nosso ego, que ele sempre sopra todas as nossas possibilidades de evoluir. Tanto que uma das coisas difíceis de se aceitar é que nós estamos aqui para nos tornarmos santos. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função, a função de todos nós. Mas dizer para uma pessoa, você está aqui e a tua missão aqui é se tornar santo, é uma coisa que parece que o nosso lobo interno já sopra. Santo eu? Ah, capaz. Então, isso é o nosso ego dizendo que não. Tá? Mas essa é sim a nossa missão. Tá? E por isso que o ego vai comparar. Ah, o Santo Antônio fez isso, você não vai fazer, você não tem capacidade, isso não é para ti. Então é o nosso ego funcionando contra a nossa evolução. O ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para outros egos e tentar unir-se a eles em uma frágil maneira de identificação ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque ela é o seu fundamento. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima, em termos do ego, não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz já não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus por natureza, que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Aqui ele coloca a ideia dos mitos, né? Que em todas as mitologias que nós temos, sempre vai ter o bom e o mal. E até mesmo o bom vai ter características complicadas, né? E isso, às vezes, que Deus não cria mitos, né? Então, nós é que criamos. Então, às vezes, esses mitos podem ser amedrontadores. Muito bem. Então, é assim. Quando criança, na minha formação católica, a gente ia na missa. E tínhamos a Bíblia. E a minha mãe gostava muito de ler o livro do Apocalipse. Ela era assim meio fascinada por aquele livro do Apocalipse. Mais do que dos outros. Mais do que, por exemplo, o livro do Gênesis. Porque ela tinha muitas compreensões lendo o Apocalipse. E então,
ela lia aquelas histórias de que, eu me lembro assim daquela história de que Deus virá com seus anjos e santos e vai ressuscitar os vivos e os mortos e com toda a sua ira vai julgar e condenar, uma coisa mais ou menos assim. Então, esse mito de que Deus viria com sua ira, com sua espada de fogo, eu não sei se está escrito assim, mas é como a gente entendia quando criança, né? E que iam ressuscitar, ia julgar, para julgar os vivos e os mortos, era uma coisa amedrontadora. Isso se criou um mito na minha mente, né? Então, mesmo Deus era amedrontador. Então, quando ele se refere aqui à questão dos mitos, ele diz, a mitologia sempre tem o bom e o mal, né? Então, se pegar a mitologia grega, então, todo mundo sabe das tragédias gregas, né? Qualquer coisa na Grécia era uma tragédia, né? Tanto que eles estão vivendo isso agora, né? É muito trágico lá. Então, se na mitologia grega tudo era uma tragédia, agora não tem por que a gente achar que tem alguma coisa estranha. A gente fala, não, a Grécia está normal. Que sempre foi, a mitologia sempre era tudo muito trágico, porque tinha o deus bom, até os deuses gregos, o Apolo, ele castigava, ele não sei o quê. Então essa ideia do deus do castigo, isso vem da mitologia. Vem da mitologia. Se você olhar o Antigo Testamento, ele está cheio disso. E o Antigo Testamento, não sei se precede a mitologia, mas naquela parte que diz que Deus vai se vingar dos teus inimigos, que é olho por olho, dente por dente, que você será castigado pelos teus pecados. Isso é uma coisa terrível. Por quê? Porque daí se cria um mito do Deus amedrontador, que Deus castiga, que Deus tem ira, que Deus vai se vingar, né? Mas isso de que virá assim no dia do juízo final, vai aparecer para julgar os vivos e os mortos, então isso era uma coisa terrível, porque como criança, o medo que eu tinha de passar perto de um cemitério era imenso, porque me parecia amedrontador a ideia de que a qualquer momento podia acontecer isso. E aí eu estava passando lá perto do cemitério e as caveirinhas começavam a levantar das tumbas, né? Porque a ideia de que ia julgar os vivos e os mortos era essa, né? Então vejam como, da mitologia, nunca é uma condenação à mitologia, mas uma compreensão do que os mitos, que Deus não cria mitos, do que os mitos podem fazer, porque eles podem ser amedrontadores, porque mesmo os personagens bons da mitologia podem se lhe atribuir características amedrontadoras. A questão que há com a mitologia é que os personagens mitológicos, eles causam medo. Eles inspiram medo. Mesmo os bons, porque ele divide em bons e maus. E quem faz comparação é o ego. Então esse personagem é bom e esse é mau. Mas se nós pegarmos a mitologia grega, né, você vai ver que mesmo os bons eram amedrontadores. Não tinha o Apolo, que era lá um dos deuses do Olimpo, mas ele não jogava um raio mortal, um amedrontador, não tinha essas histórias da mitologia, que ele castigava também. Então por isso, porque mesmo os personagens bons, eles se tornam amedrontadores porque eles são atribuídos poderes sobrenaturais que são capazes de utilizar para dominar, para corrigir, para castigar.
E isso não é uma característica divina. Isso é uma característica do ego, que castiga, reprime, organiza, ordena, né? Coordena e principalmente compara. Então, no parágrafo anterior nós vimos que o ego vive de comparação. E aí agora ele diz, olhem por exemplo a mitologia. O que é comparar? Comparar é separar. Esse é bom, esse é mau. Daí tem a luta entre os bons e os maus. Então você compara, ele está fazendo uma coisa certa, aquele está fazendo uma coisa errada. Né? Então nós sempre estamos comparando. Né? Então nós colocamos os nossos ídolos, assim como na mitologia, nós vivemos isso no dia a dia. Por quê? Porque nós separamos entre bons e maus. Por exemplo, tem uma guerra no mundo, acontecendo lá no outro lado do mundo. Quem são os bons, quem são os maus? Eu acho que nenhum dos lados da guerra se julga que está fazendo uma guerra por maldade. Não, eu sou mau e porque eu sou mau, eu vou fazer uma guerra contra os bons. Acho que ninguém faz isso. Então, o que se faz? Ambos os lados que estão numa guerra estão fazendo-a porque acham que ele está certo e que ele é o bom e que mal é o outro. É como numa briga entre duas crianças que se agridem fisicamente. Quando duas crianças ou dois adultos brigam e se agridem fisicamente, nenhum dos dois diz eu estou brigando porque eu sou muito mal. A gente sempre vai acusar o outro. Então a gente compara. Então assim como nós vemos lá fora na mitologia, é assim que nós funcionamos quando estamos no ego. Então é essa compreensão que nós temos que ter. Espera aí, mas afinal, o que é bom e o que é mal? Enquanto você está comparando, a comparação é o equívoco. Então a gente tem que parar de comparar. E aí ele diz, veja os deuses da mitologia. Tem os bons e tem os maus. Agora pega o bom. O bom é totalmente bom ou ele causa medo também? Então Deus também, a própria imaginação que nós temos a respeito de Deus é que ele vai se vingar dos nossos inimigos, que ele vai castigar os maus e que vai condenar aqueles que não foram bons. Se nós atribuirmos isto a Deus, que ele castiga, que ele tem ira, a ira não é um dos 7 pecados capitais, e nós atribuímos essa característica a Deus, que ele virá com sua ira, seus anjos e santos, para castigar, condenar com ira, e se fosse castigar com amor, isso também não tem sentido. Quem é que vai castigar com amor? Né? Quem é que vai condenar com amor ou julgar com amor? Então, esse aspecto do livro, ele está querendo nos mostrar as coisas. Agora é assim, tá bom, é a mitologia. O que isso tem a ver comigo? É isso que nós temos que aprender no curso de Milagres. Agora, como isso funciona comigo? A mesma coisa, porque nós é que criamos os mitos. E criamos para quê? Para comparar e para atribuir aos personagens mitológicos qualidades boas e más. Né? Então nós é que vamos atribuir as qualidades boas e más para os personagens mitológicos. E aí Deus passa a ser um personagem mitológico, que são os deuses do Olimpo, não são? Então aqueles que são bons têm as características divinas, mas não tem o castigo. E por que as pessoas não vão para o céu? Porque tem medo de Deus. Por que as pessoas entram em depressão?
Porque depressão é um buraco. É uma palavra da geografia, não é da medicina. Depressão é um buraco no chão. A pessoa entra em depressão nesse buraco escuro e no escuro ela sente pânico. Né? Por quê? Por que alguém iria se esconder dentro de um buraco escuro? Que é o que acontece com aquela pessoa que está em estado de depressão. E depois começa a ter crise de pânico, claro, está num buraco escuro, num lugar escuro, todos nós entramos em pânico. Mas esse buraco escuro não é uma coisa física, é no nível da mente. A gente quer se esconder de alguma coisa, dos nossos fracassos, das nossas desilusões, dos nossos cansaços, das nossas incompetências, da nossa preguiça, da nossa raiva, da nossa ira, da nossa avareza. Chega uma hora que parece que a gente não quer mais olhar para coisa nenhuma. E aí a gente vai para um buraco escuro. Por que é que a gente não sai do buraco escuro? Porque o buraco escuro, a gente sabe onde está a saída, porque na saída tem luz. É fácil achar a saída. Se o buraco é escuro, é no chão, é para baixo, o que tem para cima? Tem o céu, e do céu tem a ideia de Deus. Por que as pessoas não vão para Deus? Se a pessoa começar a trabalhar com a luz, ela sai da depressão num instante. Se ela se voltar para Deus e para a luz de Deus. Por que a pessoa então não vai nessa direção? Porque ela tem medo. Medo do quê? Do castigo, porque ela acredita que os seus pecados vão ser castigados, que encontrar-se com Deus é a ideia de que Deus condena, julga, condena e castiga. Então as pessoas têm medo de Deus, porque existe o mito de que Deus vai castigar-te pelos teus pecados, e é esses mitos que ele atribui. Por isso que nós separamos a nós mesmos entre eu sou bom e o Paulo é mau. A Cláudia é má e a Raquel é boa. Né? Então nós fazemos isso entre nós, aqui. E não é só entre nós aqui e ali, é entre eu mesmo aqui dentro. Cada um de nós faz isso consigo mesmo. Tem uma parte minha que é amorosa, mas tem um lado meu que é mau. E aí, esse nosso lado mau, quando nós entramos em conflito com alguém, aí nós dizemos para a pessoa, eu sou muito mau, você se cuide comigo. A gente está querendo dizer que nós temos um lado mau. Mas os meus amigos eu trato muito bem. Então esse é o meu lado bom. Viram como está tudo separado em bom e mal, a partir de dentro de nós mesmos? Você não acha que você tem um lado mal dentro de você? E você não acha que tem um lado bom? E é daqui de dentro de nós mesmos, do nosso interior, que sai a ideia de qualificar tudo lá fora como bom e mal. E até o bom, até Deus, até o personagem bom, nós colocamos nele um lado mal. Por quê? Porque nós acreditamos que nós somos assim. Porque nós acreditamos que se eu sou assim, e eu tenho um lado bom, e eu tenho um lado mal, então eu tenho um lado que é perigoso, que pode te castigar, ou castigar os inimigos. Então, eu sou tão bonzinho, mas cuida comigo. Cuida comigo. Assim é o personagem dos deuses do Olimpo. Eles são muito bonzinhos, mas toma cuidado, porque ele pode te castigar. Então, lhe deram atributos de poderes extraordinários, que podem castigar os pobres mortais.
E aí agora é só transferir para Deus os atributos de que Deus é maravilhosamente bom, mas Ele pode vir e te castigar. Então isso não está em Deus, na mitologia, entre os nossos relacionamentos próximos. Isso parte de dentro de nós mesmos. Então, por isso ele diz, observa, por exemplo, a mitologia. Tem o bom e tem o mal. E o bom é totalmente bom ou ele tem atributos amedrontadores? Tem atributos amedrontadores. Thor, o poderoso deus do trovão, não é isso? Nossa, ele lança um raio na direção dos maus, né? Mas quem julga que é mal e que é bom? Isso, Deus não cria mitos. E Deus não vê, não separa em bons e maus. Todos nós somos filhos perfeitos de Deus. Nós é que separamos. Super-homem que vai lá, ele é super bom e castiga aqueles que são julgados e condenados como maus. É isso. E as novelas também. Tem os heróis e os anti-heróis. A propósito, esses tempos fizeram uma pesquisa no colégio para ver quem eram os heróis e os anti-heróis das crianças. E aí o Joãozinho, como não poderia deixar de ser o Joãozinho, né, ele escreveu que o anti-herói, que era o mais temido, era o Malamém. E aí a professora disse, mas como o Joãozinho Malamém? Eu já ouvi falar do Malamém, mas isso não é anti-herói, é? É, professora. Mas ele é malvado muito. Mas aonde que tem esse anti-herói? Tu viu na televisão, na internet? Aonde? Não, professor, é lá em casa. Toda noite a minha mãe reza para Deus e ela diz no final, livrai-nos do mal, amém. Esses são os nossos medos, né? Os personagens amedrontadores, né? Deve ser, pô, se o cara reza para Deus pedindo livrai-nos do mal, amém. É porque isso deve ser terrível. O ego é a nossa criação equivocada. E de uma criação equivocada só vão surgir equívocos. Tá? Então, é assim. Na verdade, nós temos duas possibilidades de pensar, falar, agir e nos omitirmos. Porque nós, diz lá aprendi na aula do catecismo da Igreja Católica que nós pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Na verdade, não há como escapar disso. O que é o pecado? Pecado é erro, equívoco. É a mesma coisa que o pecado, porque o erro é aquilo que nos traz algum sofrimento como consequência. Quando cometemos um equívoco, ele vai trazer algum sofrimento como consequência para mim mesmo. E pecado é a mesma coisa. É tudo aquilo que traz como consequência para mim mesmo algum sofrimento. Muito bem. Então, é assim. Mesmo um pensamento de separação, que separa em bom ou mal, se nós o estamos tendo, então nós escolhemos pensar, falar, agir, ou pela omissão, o ego, escolhemos o ego como veículo, ou como instrumento para nós nos manifestarmos. Então, se nós escolhermos o espírito, porque nós podemos escolher o espírito ou o ego. O espírito, ele não julga, ele não condena, ele não separa, ele não compara. Ele vê todos com perfeição. O mineiro, ele tem um jeito especial de dizer, por exemplo, que a outra pessoa fez um crime grave. Ele diz assim, a pessoa cometeu um pequeno deslize, né? É mais ou menos assim, ele só equivocou um pouquinho, né? Então ele amacia
Mas ele amacia no julgamento, mas ele não libera o castigo, né? Então o mineiro ele tem um jeito especial de ser, né? Mas é assim, na verdade o espírito ele está isento de qualquer julgamento, porque o julgamento nada mais é do que comparar, porque para julgar tu tem que comparar, né? Então do espírito não vem isso. Como o nosso mundo aqui é puro ego, então tem momentos que nós estamos mais inspirados, e na inspiração nós trabalhamos tudo com amor, e quando estamos no ego, isso é uma decisão pessoal de cada um, é um aprendizado, tá? E quando estamos no ego, nós vamos separar em bom e mal, e comparar e fazer toda essa nossa tragédia interior. Agora, quando eu separo em bom ou mal, quem sofre com isso sou eu. Porque cada julgamento que eu faço, eu sofro a consequência daquilo internamente. Porque, na maioria das vezes, os meus julgamentos estão equivocados. Quando eu digo na maioria, eu vou dar um cálculo proporcional mais ou menos 100%. Então os nossos julgamentos estão equivocados. E aí um dia a gente se dá conta que deu uma errada no julgamento, e aí aquilo dá um sentimento de culpa, a gente se sente tão mal com os julgamentos que a gente faz. Isso é um estado de ego. Por isso que o livro, ele quer voltar, que ele quer treinar a nossa mente para nós compararmos, para nós sairmos desse estado de comparação. Por quê? Porque isso nos deixa doentes e nos causa sofrimento, tá? Então lá no início do livro está escrito assim: este é um curso em milagres, é um curso de treinamento da mente. E para que nós vamos treinar a mente? Para sair do ego. Por quê? Porque o ego é só sofrimento. O perdão, ele vai funcionar assim. Nós não estamos bem no parágrafo do perdão, mas vou entrar um pouquinho só para entendermos. O perdão é a maneira de apagar o nosso erro, que o livro nos oferece como indicação, né, de apagar aquilo que nos traz sofrimento. Então, o perdão vai dissolver o erro, o equívoco, o pecado. Por isso que o perdão, ele tem que ser de coração e não intelectual. Porque senão ele cai exatamente como você disse no julgamento. Mitos e mágica estão intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica aos poderes que o ego atribui a si mesmo. Os sistemas mitológicos em geral incluem alguma descrição da criação e associam isso à sua forma particular de mágica. A assim chamada luta pela sobrevivência é somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação do seu próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego existia antes desse ponto no tempo. As pessoas orientadas para o ego, de forma mais religiosa, podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito, que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. A mágica é assim, por exemplo, tu pega Thor, o deus do trovão. Sim. Tá? Esse é o mito. Tá? E o que ele tem de mágico? Ele tem poder. O poder é mágico. O que ele faz de magia? Joga o raio. Sim. Isso é a magia. Então nós associamos ao mito a magia.
é uma extensão do que ele está dizendo a respeito do mito. Olha, primeiro ele falou da comparação. Veja como ele vai trabalhando. O ego vive de comparação. Tá? Então ele está nos ajudando a entender como nós vivemos. O ego não é uma coisa que está lá em algum lugar no espaço sideral. Tá? Nós estamos com o ego. Tá? Faz parte de como nós vivemos. Nós vivemos, agimos de acordo com o nosso ego e não com o nosso espírito. Tá? Porque o ego usa o corpo para extrair dele as suas necessidades. O corpo ele não é frágil ou vulnerável, ele é neutro. Porque o corpo ele não age nem reage. Quem comanda, para você fazer assim com a mão, não é o corpo que fez isso, é a tua mente. Tanto que, por exemplo, assim, você está andando na rua e está uma pessoa na tua frente, tu dá um chute no traseiro da pessoa. Aí a pessoa vai dizer, o que é isso? O que você fez? Eu não fiz nada, foi meu pé, foi meu corpo, eu não tenho nada com isso. Tá bom. Então, assim, e a gente já diz, não diz eu corpo, a gente diz meu corpo. Tá? Então nós temos um corpo. Tá? Então este corpo, ele não é nada, ele é apenas um instrumento para a nossa mente. A nossa mente está dividida, parte dela é o ego e parte dela contata o espírito. Tá? Então, quanto tempo do dia nós passamos no ego e quanto tempo do dia nós passamos no espírito? Tá? Então, aquele momento que eu estou em meditação ou em oração, tá? Que eu consigo conectar-me com o espírito ou com Deus, então eu estou inspirado, eu estou com Deus. Dali um pouquinho eu já saio fora, já estou no ego. Tá? Então ele diz, como é que tu sabe se está no ego? O ego vive de comparação, ele está comparando o tempo inteiro. Agora mesmo eu comparei, ora estou no espírito, ora estou no ego. Isso é uma comparação também. Então é difícil sair da malha desse ego. Mas ele vai ajudando a esclarecer para a gente começar a se dar conta de que isso não é o espírito, eu não estou no amor, porque nós agimos com o ego e apregoamos que estamos fazendo aquilo por amor. Então ele está mostrando que não, se comparou, não é amor. Então aí ele primeiro disse hoje, olha, o ego vive de comparação. Depois ele disse, quer ver? Pega a mitologia. Aí nós pegamos a ideia da mitologia. Até os deuses bons têm atributos amedrontadores. E agora ele coloca assim, o que tem a mitologia só funciona junto com a magia. Por quê? Então a magia o que é? É o poder que a figura mitológica tem. Isso é mágico. O que é mágico? Ora, se o Apolo faz assim com o dedo e lança um raio devastador, então o que é isso? Isso é mágico, isso é a magia. E isto é que é amedrontador. Então, ele diz, pode ver que todos os personagens mitológicos estão associados a alguma coisa mágica. Então você pega na mitologia da Índia, né, que são as imagens hinduístas, você pega lá o deus Ganesh, que é o cabeça de elefante. Né? Dentro da ideia do mito, tá, ele diz assim, é o removedor de obstáculos. Então tu compra um Ganesh, põe pendurado na parede da tua casa, e ele vai remover os obstáculos. Ele tem o poder de remover os obstáculos. Isso é a magia. Que na verdade não existe. Tá? Porque a imagem não vai fazer isso por você. Você que atribui poderes mágicos às imagens. Tá? Então aí você entrou na ideia do ego e da mitologia. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui.
eu vou viajar e vou para um outro país. No outro país tem outros costumes, tem outros hábitos, tem outras crenças. Como que eu vou sobreviver lá no meio de crenças diferentes da minha? Como um turista. Então Jesus ele disse assim: você deve estar no mundo sem pertencer ao mundo. Então, se no mundo nós estamos entre egos, nós devemos aprender a não pertencer aos egos, mesmo estando aqui. Então vamos ver como é que é um turista. Então a ideia é que a gente seja turista aqui no mundo. Tá? O que um turista faz? Quando eu vou fazer turismo, eu vou no melhor restaurante, fico no melhor hotel. Aí digo, tem algum show típico aqui, alguma coisa boa? Tem, é o que tem de melhor. Então o turista passa pelos lugares, aproveita tudo que tem de melhor, vai nos lugares mais lindos, usufrui de tudo que é bom e depois vai embora. Porque o turista ele aprende tudo lá com os outros. Mas aí acontece o seguinte, né? Aí o motorista do teu carro, ele é enrolão, ele quer te passar conversa, porque diz que lá naquele lugar, lá não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o que tu pensa? Ele é só um motorista, né? E amanhã eu estou indo embora. Por que eu vou arrumar uma encrenca com o motorista se amanhã eu estou indo embora? Então a gente não arruma encrenca com o motorista. Amanhã eu vou embora. Né? Então eu não tenho que arrumar encrenca nos lugares onde eu passo. É não dar valor para esses egos que te rodeiam, é isso? Isso, é você entender que são egos. Que a pessoa está no ego, mas você não. Tá? Então, você tem que aprender a transcender o ego. Isso é muito difícil, porque o ego está em todo lugar. Então, está nas pessoas, está nos sacerdotes, está nos monges, ele não abandona os monges. Então, todo o aprendizado é a gente estar bem, não importa com quem. Nós temos que aprender a estarmos bem, a não nos envolvermos com as questões locais. Daí não atinge. Se está atingindo é porque estamos nos envolvendo. Tá? Então uma pessoa uma vez me contou uma história assim. Ela morava em Porto Alegre. E aí todo ano ela vinha e passava um mês na praia de... acho que era a Praia do Rosa. E passava numa pousada. Era maravilha. Nossa, como era bom, não sei o quê. Já fazia uns 10 anos que todo ano a família vinha ali e ficava naquela pousada. E aconteceu que tinha outras famílias que também vinham. Então naquele mês de janeiro todo mundo acabava se encontrando lá de novo. E se divertiam, e eram felizes, e aproveitavam a praia, e comiam o que tinha de melhor, iam no melhor restaurante, iam no show, era só alegria. E era tão bom que um dia do lado da pousada, olharam lá, tinha uma casa à venda, compraram a casa. E aí todo ano em janeiro eles iam para ficar na casa do lado da pousada. Só que agora não tinham mais alegria. Primeiro, porque chegava lá, tinham entrado na casa, porque não tinha água, porque o esgoto não estava funcionando, porque quem é o prefeito, porque tanto IPTU, porque quem votou nesses vereadores. O que ela fez? Se envolveu, deixou de ser turista. Ela não era mais turista. Aí o pessoal da pousada dizia, e aí gente, vamos se divertir? Não posso, eu tenho que consertar o telhado. Vende a casa. Então é assim, né? E mais, aí em vez de eles se divertir, quando eles tinham casa na praia, eles tinham que atender as visitas. Porque agora os parentes descobriram que eles tinham a casa na praia, então em janeiro está todo mundo lá. E a mulher, em vez de se divertir para o restaurante, ficava fazendo faxina, o marido ficava indo no supermercado e a mulher ficava fazendo faxina e almoço, janta, café para todo mundo. Né?
Então é assim. Esse agora. Então quer dizer que eu não posso ter nada? Né? Jesus só tinha um manto e uma sandália. Né? Então a ideia é assim, quanto menos coisa tu tiver, é melhor. Né? Até hoje teve aqui um economista muito renomado, que eu conheço ele há muitos anos, e ele esteve aqui, e aí eu perguntei, e aí, meu amigo, como é que está a economia aí, né? Não, ele começou, e aí, Jorge, tem viajado? Eu digo, não, com esse dólar agora não dá para viajar. Aí ele disse, pois é, e eu acho que vai ficar nessa área dos 3. Aí ele disse, sabe, Jorge, eu estou pensando até com minha família, a gente tinha que arranjar um país bom para a gente ir viver. Nós não estamos achando. Aí ele ficou comentando, né? Porque dinheiro na poupança não adianta, porque só desvaloriza. A gente joga dinheiro nos investimentos, é uma ilusão de que aquilo vai render alguma coisa, que o nosso dinheiro fica preso lá, a gente não pode usar. A gente compra um imóvel, né, para alugar, para dar uma renda, acha que tem segurança. Os condomínios hoje estão uma coisa de louco, é gasto, 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 gasto. Né? É rateio agora para isso não para nunca. Então tudo, mesmo que tu alugue, cai por conta do proprietário. E tu tem que arranjar alguém que esteja disposto a pagar o aluguel. E quando tu vai vender o imóvel, ele vale 200. Mas se tu não vender por 130, ninguém compra. Então tu precisa de dinheiro, tu tem uma coisa que vale 200, mas tu só vende se vender por 130. Então tu perdeu dinheiro. E o imóvel tem que estar alugado, senão ele dá prejuízo. Né? E dizer assim, o bom mesmo era ter dólar em casa. Mas dólar em casa, tu tem que comprar o dólar em algum lugar. Né? E se tu começa a comprar dólar, logo alguém vai ficar sabendo. O que esse cara está fazendo com tanto dólar? Ele está guardando em casa. E aí tu é um candidato a ser assaltado em casa. Não tem para onde ir. Né? Então é muito difícil. Então a coisa é assim. No mundo, isso sempre foi assim, não é agora que está sendo assim. Sempre foi. Não importa em que época do nosso mundo. Agora, porque nós estamos vivendo isso, parece que é a nossa geração é que está muito difícil. Mas sempre foi. Sempre foi. Qualquer pessoa que tinha alguma coisa a mais, tinha, mas aí tinha que defender o seu patrimônio. Né? Então, o que acontece? Não é que nós não possamos ter as coisas. Nós não podemos estar presos àquilo que nós estamos. Porque se nós nos prendermos àquilo, né, então é melhor não ter. Porque isto é que vai, então, atrapalhar tirar a gente da felicidade. Né? Porque o ego, ele vai começar a comparar. O outro prefeito era melhor, agora não tem esgoto, agora não tem saneamento, agora não tem isso. O padre de uma comunidade, de uma pequena comunidade, ele tem que fazer assim, todas as pessoas vêm lá contar os seus problemas. O que abençoa a todos. Então, meu filho, vou te dar uma bênção, que Deus te abençoe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não pode julgar. Não pode comparar. Não pode castigar. Não pode condenar. Então, tudo ele abençoa. Mas vai chegar uma hora, talvez, que o padre vai saturar daqui. Aí ele vai começar a se envolver. Ele vai chegar lá, o seu prefeito, é assim. Eu não quero me envolver na prefeitura, mas todo mundo da comunidade está reclamando que o senhor deve estar desviando verbas. Se envolveu. Está na hora do bispo mandar o padre para outro lugar. Por isso que os padres vão tanto de um lugar para outro. Começou a ter envolvimento local, tem que sair. Então nós teríamos que pensar assim também. Nós não escolhemos ser padres. Né? Mas quando nós estamos dentro de uma roda de amigos e a gente começa a se envolver com as questões das pessoas, a gente sai. Bom, gente, me desculpe, recebi aqui uma mensagem, né? Estão me chamando lá na Praia do Rosa. Aí vai para lá, fica lá uns dias, né? Sai daquele momento, né? Vai para casa. Né? Se é em casa, vai dar uma volta na praça. Né?
para não se envolver com os problemas. E as pessoas que têm problemas, a gente tem que aprender a abençoar. Agora, o que acontece? Nós temos... como é que eu vou dizer a palavra? Nós estamos dispostos a sair na rua, botando a mão nas pessoas, dizendo que Deus te abençoe. Vamos chamar de louco. Está disposto a correr o risco? Não, né? Então nós estamos dispostos a ficar nos envolvendo com os problemas das pessoas. E isso parece que não é loucura. E isso é que é. Isso é que é loucura. Então nós nos envolvemos. Nós queremos brigar com todo mundo, por isso que o Paulo diz que o ego só quer brigar, ele tem toda a razão, o ego é só ataque e defesa, e nós nos envolvemos nas brigas que não são nossas, e que não vai fazer nenhuma diferença para mim se eu me envolver na briga ou não, e nem para o resultado da questão, mas eu vou brigar assim mesmo. Então não adianta eu me envolver nas questões de briga. Precisa brigar até para... Mas a ideia é nós nos fortalecermos para ficarmos mais no Espírito, mais na bênção e mais na oração. Aí nós vamos viver melhor, porque nós vamos conservar a nossa paz. Agora, aí quando a gente olha para os lados, é só ego? Mas eu também estou no ego. Então, o que pode me ajudar a sair do ego? Em verdade vos digo, a reunião semanal do curso em milagres é uma coisa fantástica para me fortalecer no espírito e para eu conseguir estar menos tempo no ego. Então, cada vez mais, isso é um trabalho para sempre, a gente não pode deixar isso. Bom, então eu fui já 3 vezes no curso em milagres, então eu já sei o que é, agora deu. Não é, a gente não alimenta o corpo todos os dias. 3 vezes por dia no mínimo, alimenta o corpo 3 vezes por dia. E o que é o curso em milagres se não é então um alimento para a alma? Aqui eu alimento minha alma. E eu faço isso só uma vez por semana. Então, se eu não alimentar minha alma, se eu parar de alimentar minha alma, aí eu vou começar a ficar mais, o ego fica mais forte. Aquilo que eu alimento mais, eu fortaleço. Então, quanto mais eu alimento a minha alma com todos esses trabalhos que a gente faz, com meditação, com oração, com o grupo que a gente faz do curso em milagres, com essas atividades desse tipo, com leituras que alimentam a alma, né, e não o ego. Né. Então, por exemplo, vamos ver uma novela. O espírito pode interpretar tudo a nosso favor e nós podemos aprender com tudo. Mas se você não está conseguindo interpretar os personagens da novela a favor do amor, então ainda não era melhor não ver a novela. É nesse sentido. Por quê? Porque se você interpreta lá as brigas, as confusões que acontecem, você se envolve naquilo e fica com raiva, porque eles vão fazer você ficar com raiva de um do outro. É isso que a gente viu ali. E as novelas? Não é a mesma coisa que a mitologia. Nós criamos mitos. Os mitos criam ídolos. Né? E as novelas também criam os heróis e os anti-heróis. É uma espécie de mitologia que nós vemos na televisão todos os dias. E aí tu fica com raiva de um e fica a favor do outro. Um é bom e o outro é ruim. A novela só funciona porque tem o bom e o ruim. Senão, se ela fosse estável, assim, uma coisa tipo assim, bom dia, meu filho, bom dia, papai. Deus te abençoe, meu filho, a sua bênção, papai. Agora vai para a escola. Aprendeu na escola, meu filho? Eu aprendi, papai, que bom. Então vamos almoçar, depois tu vai brincar, subir na árvore. E a novela é todo dia a mesma coisa, tudo aquela paz, aquela coisa. Tinha audiência? Não. A nossa meditação
de início e de fim, pode ser o nosso guia para a nossa vida diária. Então, por exemplo, alguém me solicita, o que eu faço? Mentalmente eu olho para cima, como se eu conversasse com o Espírito, porque quando eu faço esse gesto, é como se eu decido internamente que naquele momento eu quero agir pelo Espírito, pensar pelo Espírito, falar pelo Espírito. Então, eu digo mentalmente a mim mesmo, que meditar é ditar a mim mesmo. Então eu medito, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Quando eu me coloco nesta posição, eu não tenho mais que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. E eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseja, sabendo que Ele vai comigo e que eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Como é que funciona isso? A primeira parte, a primeira frase dessa nossa meditação é essa que eu tenho que ditar a mim mesmo, o resto é consequência. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Isto é o equivalente a nos colocarmos à disposição do Espírito Santo. A partir desse momento que me coloco à disposição, e o que é colocar à disposição? O que é pôr? Porque tem pôr e tem dispor. Estou a seu dispor, estou à sua disposição. Significa que eu retiro a minha posição. Ou eu coloco a minha posição, ou eu retiro a minha posição. Então, estar disponível, estar disposto. Estar disposto é disposto, não estou posto. Então, eu me coloco à disposição do Espírito Santo. Então, tudo o que acontecer daqui para frente vai ser por inspiração. E aí eu vou dizer as palavras certas e vou fazer a coisa certa, pelo Espírito. Por isso ele diz, se colocou à disposição, dizer, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, né? A partir daí não precisa mais se preocupar com o que dizer ou o que fazer. Aquele que te enviou, te dirigirá. Então, quem me enviou? O Espírito. Ele vai dirigir. Ele vai me dirigir. Eu não preciso me preocupar, eu vou fazer a coisa certa, com certeza. As palavras virão. Se eu tiver que dizer alguma coisa, Ele vai me inspirar para dizer a coisa certa. Se eu tiver que fazer alguma coisa, Ele vai me inspirar para fazer a coisa certa. E aí é só estar contente em estar aonde quer que Ele deseja, sabendo que Ele está comigo. E que eu serei curado à medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Como é que eu vou aprender a curar? Porque quando eu aprendo a curar o outro, eu aprendo a cura. E se eu aprendo a cura, eu aprendo a curar a mim mesmo, porque eu serei curado automaticamente e na mesma proporção que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então, eu permito, porque Ele sabe o que pode ajudar a curar o sofrimento daquela pessoa. E quando eu aprendo com a pessoa que me solicita o caminho da cura, porque eu permito que o Espírito Santo me ensine, eu aprendi a cura daquilo. E se eu aprendi para o outro e aprendi para mim mesmo. É simultâneo. Porque eu não posso aprender só para o outro sem aprender junto. Então, esse é uma chave, essa meditação. Por isso que nós dizemos 2 vezes cada vez que nós nos encontramos. Porque nós temos que aprender a lembrar de nos colocarmos nessa posição. Porque normalmente, o que a gente diz?
Ah, eu sei como fazer isso. Eu sei. Eu tenho um posicionamento. Então sou eu. Esse eu que se posiciona é a partir do ego, não a partir do espírito. Agora, quando eu digo assim, eu retiro minha posição e digo, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, aí vem a inspiração. Outro dia uma pessoa estava em dificuldade, me passou um e-mail, e eu coloquei-me assim, estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Aí veio uma historinha. Olha, vou contar essa historinha para a pessoa. Escrevi historinha lá e tal. Depois a pessoa disse, maravilhoso, maravilhoso, entendi tudo. Mas aquela historinha não vai ser para todas as pessoas a mesma coisa. Por isso que Jesus contava muitas histórias, mas elas podem servir para nós em algum momento, mas não é para todos em todos os momentos. Foi aquela história que ele contou para aquela pessoa naquele momento. Então a gente tem que ter aquilo como um exemplo de inspiração, porque a pessoa, puramente da pessoa, aquela história, que naquele momento foi colocado daquela maneira, né? Então, da mesma forma, se eu não tenho nada para dizer, eu não digo, porque eu não sei o que dizer. E às vezes é a melhor coisa a se fazer, não dizer nada. Porque às vezes o nosso não dizer nada é o que cura. É o que cura. Agora, se a pessoa não está nesse estado de estou aqui só para ser verdadeiramente útil, ela diz, puxa vida, a pessoa fala, mas eu tenho que dizer as coisas para ela, e daí começa uma discussão. E daí eu então depois falo, puxa, eu sou terapeuta, eu tinha que dizer, eu tinha que falar, eu tinha que orientar. Não orientou nada. Não orientou nada, né? Então, todas essas questões, às vezes é a gente saber ouvir, às vezes é falar, às vezes é fazer, às vezes é não fazer. Como que a gente vai saber? Nós perguntamos muito, mas não queremos ouvir a resposta. Por isso que nós não obtemos a resposta. E por isso que é difícil acreditar que a gente vai receber uma resposta. Porque a gente nem espera a resposta, a gente pergunta e vai embora. Mas se fizermos essa colocação aqui, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, a coisa vem. Uma vez eu estava em Belo Horizonte também, e falo de lá porque eu me lembrei disso também, mas em todos os lugares a gente tem aprendizado, e lá tinha muito mendigo. Nós estávamos caminhando um domingo de manhã, e aí um moço encostou na gente e disse, moço, por favor, moço, me ajuda. Eu continuei andando junto com a Raquel, que Jorge está falando contigo, tu assim, então, né, tu não vai dizer nada, a pessoa está pedindo ajuda. Se não, continua caminhando. Mas tu está muito frio, Jorge, o moço está pedindo ajuda. E o moço vinha, ele andou quase 2 quadras da gente. Por favor, moço, me ajuda, moço. Assim, nem conseguia falar, tão ruim que ele estava. Aí ele andou 2 quadras e eu nem aí. E a Raquel, né, mais sensível, né? Jorge, o moço está falando contigo, não vai dizer nem uma palavra para ele, nada. Não. Ele, moço, não, moedinha. Nada. Aí andamos umas 2 quadras, aí de repente o moço parou. E nós continuamos andando. Aí ele gritou, o senhor devia lavar os ouvidos! Aí eu olhei para ele e disse, milagre, ele se curou! Mas da onde me veio a ideia para agir daquela maneira? Eu não sabia o que fazer com a pessoa. Eu não sabia o que fazer, ele estava me solicitando, mas eu não sabia o que fazer. Então, mentalmente, disse, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu não vou fazer uma coisa inútil. E eu não sei o que é verdadeiramente útil. Então, continua andando. Anda. Alguma coisa virá. Vai acontecer alguma coisa.
Eu achei muito engraçado daí, né? Porque realmente eu mesmo me surpreendi com o desfecho da questão. A revelação. Então, é assim, né? Até o moço depois riu, né? Se curou, ficou feliz, alegre, riu com a gente de moto. Então, o que, que vai fazer? Rimos todos. A alegria é maravilhosa, ela é curativa. Então, mas o que, que a gente vai fazer diante de uma situação dessa? Se a gente não sabe o que fazer, então tem que olhar mentalmente para cima, que é simbólico olhar para cima. Porque o Espírito não está em cima, ele está em mim. Né? Então, não precisa olhar para cima, mas como isso é simbólico, que nós acreditamos que ele está em cima, então olha para cima. E não precisa olhar fisicamente, olha mentalmente e dizer, estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Então eu sei que a partir dali eu não tenho mais que me preocupar com o que dizer, o que fazer. Porque aquele que me enviou, que é o Espírito, me dirigirá. E eu estou contente em estar onde quer que ele deseja. Então, se eu estou ali e está se apresentando aquela situação, é porque ele deseja que eu esteja ali naquele momento. E isso é difícil para nós também, porque a gente quer sempre estar em outro lugar. Vocês já perceberam que a gente nunca quer estar naquela situação e nunca quer estar naquele lugar? A gente nunca está contente em estar onde está? O meu amigo economista hoje diz que esse mundo é bom, mas eu estou procurando um outro lugar para viver. Né? Não está contente em estar onde está. A gente está em casa, meu Deus, o que estou fazendo aqui em casa? Podia estar na praia. Aí tu vai à praia, mas que calor, podia estar numa sombra. Aí tu vai para a sombra, como eu queria estar não sei aonde. Né? A gente nunca quer estar aonde está. Então isso é um outro aprendizado, estar contente em estar aonde quer que ele deseja. É que nós devemos estar contentes, em estar ali. Então se eu estou aqui, eu tenho que estar contente em estar aqui. E se apresenta uma situação que eu não sei o que fazer, olha para cima, simbolicamente, mentalmente, ou até fisicamente, e diz, e agora, o que eu faço aqui? Eu não sei como ser verdadeiramente útil. E dê-se conta que se você está ali para ser verdadeiramente útil. Tá? Então esse vai ser o exercício dessa semana. Vamos exercitar. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida que eu permitir que ele me ensine a curar.